Olá pessoal, é mais uma gratificação estar aqui diante de vocês através da ferramenta do YouTube para poder explanar mais sobre as viagens que tenho feito para fora do sistema solar. Eu tenho recebido muitas perguntas e gostaria de, entre elas, dar algumas respostas aqui, que são perguntas rotineiras, né, lá no meu Facebook, de pessoas que já há muito tempo abandonaram o sistema religioso, certo? E ficaram perdidas sem saber o que era o pecado verdadeiro. Mas antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar a você. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, e sou militar da reserva do Exército Brasileiro, onde alcancei o meu posto de capitão. E a minha experiência junto a essas civilizações alienígenas são experiências realizadas em plena consciência e em pleno corpo físico. Para a pessoa cética que ouve o meu relato, ou que vai ouvir o meu relato, que vive fundada na ciência, naquilo que aprendeu na sua vida acadêmica, com certeza vai questionar, vai duvidar, vai ter horas que vai até ignorar. Mas como eu já disse muitas vezes, para mim não faz diferença alguma você acreditar em mim ou não. E antes de começar a explanar essa viagem que fiz junto com Zamaniel, ao início desse vídeo, eu quero agradecer às pessoas que têm me acompanhado. Eu quero agradecer às pessoas que têm provado para mim que verdadeiramente houve mudança nas suas vidas. Eu quero agradecer à Confederação Galáctica por ter permitido a minha ida fora do sistema solar. Eu quero agradecer ao Pai Universo, à Mãe Natureza, acima de tudo e de todos, por tudo que eles têm me proporcionado. Quero agradecer as viagens que fiz no passado, quero agradecer as viagens que fiz no futuro e quero agradecer por todo o conhecimento que a mim foi dado, que para mim é a verdade absoluta. Como eu disse várias vezes, para mim, não que necessariamente tenha que ser para você. E respondendo algumas perguntas que me foram feitas no meu Facebook, eu vou ler alguma delas aqui, e eu separei 5 perguntas tão somente. Eu vou aqui na primeira. Henrique, gratidão por tudo, estou feliz em ter encontrado teu canal no YouTube. Eu estava navegando e quando eu vi o avatar dessa personagem maravilhosa aí que você usa, onde você diz que representa a sua mentora, eu resolvi abrir o vídeo e ver do que se tratava. Daí dei início ao primeiro vídeo e até os dias atuais eu tenho te ouvido e verdadeiramente a minha vida tem mudado. E tenho visto também as pessoas que têm se oposto contra você e muitas delas têm querido usurpar o teu trabalho. E o que mais me admirou em você, Henrique, é que você, durante toda a sua explanação, até os dias atuais, não fala mal de ninguém, não cita canal de ninguém e não faz mal a ninguém. E isso me deu a liberdade de poder te fazer algumas perguntas, porque acredito eu que você vai me responder com sensatez. Você
Você sempre diz em seus vídeos que não gosta de falar o nome de ninguém, mas pode falar no meu. O que eu quero saber, Henrique, é sobre a questão do homossexualismo. Quando eu era evangélica, o pastor na igreja pregava em Apocalipse que os afeminados, tanto que se refere a homem com homem, mulher com mulher, não herdará o reino de Deus. Será jogado nas trevas e queimado por toda a eternidade. Eu saí da religião já tem bastante tempo, em 2010, e nunca mais voltei, porque eu me apaixonei por uma pessoa do qual sou casada até os dias atuais. Recentemente ganhamos na justiça o direito de adotar a nossa filha. E nós aplicamos à nossa filha os costumes padrão da sociedade, que são o certo entre homem e mulher, não mulher com mulher e homem com homem. Só que eu vejo que as coisas hoje não são diferentes, mas também não estou te pedindo para você me ensinar a educar a minha filha, que já tem 6 anos de idade. Eu só quero uma compreensão sua em responder essa minha pergunta. Se puder fazer isso, gratidão. Se não puder, eu te agradeço mesmo assim. Eu gostaria que não respondesse somente para mim, mas em um vídeo, porque muitas pessoas têm dúvida em relação ao homossexualismo. É certo? Bom, como ela permitiu eu falar o nome dela, mesmo assim eu não vou falar, porque eu não falo o nome de ninguém, eu vou explicar o seguinte. Eu, Carlos Henrique, sou uma pessoa sexuada. O que é isso? Eu nasci não desejando nem homem e não desejando nem mulher, certo? Eu não tenho tesão por nenhum dos sexos. Eu nasci assim, me tornei adolescente, me tornei homem e nunca tive essa aproximação. Mas eu admiro muito a figura feminina, eu admiro muito a mulher. Mulher linda, porém não posso falar que acho a mulher atraente, porque se eu falo que eu acho a mulher atraente, é porque eu sinto tesão. E isso não acontece comigo. E eu fui casado, certo? Porque eu conheci a minha ex-esposa em um grupo de pessoas assexuadas. Então formei com a minha ex-esposa um vínculo de amizade, e eu só me casei com ela porque se caso me acontecesse algo durante um treinamento ou durante uma missão que eu viesse participar no exército e viesse vir a óbito, ela poderia ficar resguardada pelo resto da vida com a pensão, com o soldo do qual eu recebia na época. Então, era uma garantia que eu dava para ela. E a nossa vida de casado, nós dormíamos em quartos diferentes, nós éramos como irmãos, porém casados perante a lei. No caso do homossexualismo, do homem que sente atração pelo homem, da mulher que sente atração pela mulher, eu vou explicar o que acontece. Eu perguntei isso em um dos planetas que fui, chamado Akrekmak, e lá em Akrekmak eu tive a resposta para essa minha pergunta. E depois eu juntei tudo do qual me foi mostrado, elaborei todas as coisas, coloquei tudo no lugar, pedi instruções a Gnachete, a Zamaniel, a Arnetoliel, a Mereconoab, a Atilil, e funciona dessa forma. No início, os nossos ancestrais, eles se chamavam Rayazins. E os Rayazins eram hermafrodita, ou seja, eles tinham uma fusão feminina com masculino, correto? Quando veio os reptilianos primordiais da 8ª geração de desenvolvimento dos pilares do universo e descobriram o sistema solar, que é o nosso sistema solar, e descobriram Eleap, que é o nosso planeta Terra,
Eles observaram os Rayazins, e ao observar os Rayazins, eles viram que não surtia nenhuma ameaça. Eles desceram até os Rayazins, disseram que eram seus deuses, fizeram ali uma amizade com os Rayazins, e os Rayazins não ficaram assustados porque haviam recebido a visita dos acoperianos. E aqueles reptilianos puros primordiais, ao ver a pirâmide que foi deixada pelos acoperianos como memória e lembrança, que é o formato de suas naves, que são formatos piramidais, eles disseram que eles é quem ordenaram os acoperianos e eles quem criaram os acoperianos, enganando os Rayazins. E eles ofereceram, né, e disse que era hora de fazer uma mudança nos Rayazins. O líder dos Rayazins, ao ouvir o conselho desse reptiliano, aceitou essa mudança. Então foi aplicado uma codificação baseada na codificação do DNA reptiliano puro primordial da 8ª geração no corpo do Rayazin chefe, ou seja, o Rayazin rei. Naquele momento, nasceu-se uma criança Rayazin com uma vagina. Eles ficaram todos encantados com aquilo tudo. Todos os outros receberam a mesma aplicação e a mesma decodificação. E deu-se o nascimento de uma nova linhagem de Rayazin, que da qual possuía pênis e vagina. Certo? E isso foi contra o princípio da natureza, que é o princípio da criação principal do corpo elaborado do primeiro plano, certo? E como eles não tinham dado ouvido aos conselhos da Mãe Natureza e do Pai Universo, tanto o Pai Universo como a Mãe Natureza os deixou até aonde eles iam ir. Depois de ter feito toda essa confusão, esses reptilianos, já sabendo do início da criação das confederações, eles foram embora do sistema solar, tanto que eles não existem nos dias atuais. Os Rayazins hermafroditas morreram porque receberam essa recodificação. Eram os que não eram mais hermafroditas. Mas aquele desejo, aquela necessidade da união, da fusão de um só corpo, que do qual, onde eles eram hermafrodita, começaram a florir novamente. E eles começaram a ter a relação homem e mulher. Só que as criaturas que passaram a ser gerada depois dessa primeira geração que nasceu com pênis e com vagina, ela começou a nascer no formato mais peludo, num formato mais escroto, num formato mais feio, né? E começou a se deteriorar na aparência, em vista do que eles eram antes. E tudo isso eu vi quando fui levado no passado, através dos portais dos quais já falei. Então você vai lá no vídeo lá onde eu falo de Eleap dos Rayazins, que você vai entender do que eu estou falando. Passado milhares de anos, os pleidianos, reptilianos que habitam Nibiru, em busca de recursos para o seu planeta natal, chegaram aqui no planeta, começaram a trabalhar, devido à configuração dos sistemas serem próximos uns aos outros e o risco muito grande, porque naquela época a quantidade de meteoros, de cometas, de resíduos espaciais eram tão grande que eles não podiam transportar com segurança os seus maquinários, certo? Então eles mandavam de pouco a pouco uma certa quantidade
de trabalhadores para explorar as minas da terra. Então houve ali aquela necessidade de fazer os escravos. E essa necessidade você vai encontrar falada no livro e nas obras de Zacarias Sitchin. 98% do seu trabalho é verdadeiro, porque o próprio Enki, o próprio Enlil, os próprios Anunnakis e os próprios conselheiros ali me advertiram a isso. Por que não poderia ser 100%? Porque senão o livro nem poderia ser publicado, porque ia falar a verdade escancarada. Então, para tapar algumas coisas, teve que haver algumas mudanças, e algumas mudanças meio que fantasiosas. Eu falo para vocês toda a verdade. Então, o que acontece? Enki, herdeiro híbrido de um reptiliano primordial puro, que não se rebelou contra o universo. São os reptilianos que me convidaram ao seu planeta, que são maravilhosos, que são dóceis, amorosos, que não tem nada a ver com essas desgraças que aqui existem no nosso mundo, né, desses reptilianos de outras constelações. Também me contaram como criaram Nibiru, porque Nibiru é um planeta artificial, como criaram os primeiros 4 seres, né, que foram os primeiros 4 reis para habitar Nibiru e dali por diante. E você vai ver isso no vídeo. Então, o que acontece? Enki, que é, até nos dias atuais, o melhor geneticista que existe, ele usou o seu gene reptiliano, porque no seu gene herdava um gene reptiliano. Correto? E isso fez com que aquela feiura que estava sendo deteriorada pela mãe natureza por punição e pelo pai universo por punição, os privando de sabedoria e de inteligência, com o pai universo e com a mãe natureza, eles nasceram, né, renasceram como os primeiros Raiyazins, com a sua altura de gigantes. Correto? Ponto. Passado o processo, ao longo dos anos, as nossas células, elas vão se modificando, elas vão se adaptando, elas vão se evoluindo. Quando elas vão se evoluindo, elas vão criando uma conexão com aquilo que se chama. Os homocapenses, que são criações híbridas dos Churupaques, e esses reptilianos puros de outras constelações que aqui estão, que são hostis, e os pleidianos híbridos de Nibiru que ficaram para trás e não quiseram ir embora da federação e ficaram escondidos junto com os homocapenses no subterrâneo do planeta, eles viram que se permanecesse a conexão, a mãe natureza ia fazer do planeta uma reconfiguração e a origem ia voltar. Então o que acontece? Hoje, quando uma mulher ela olha para outra mulher e a deseja, ela a deseja porque quer a fusão, que é a fusão do início de tudo. Um homem olha para outro homem e o deseja é porque ele também quer a fusão de tudo. Só que ao longo do tempo, na consciência humana, produzido o gênero para a reprodução e foi ensinado à espécie humana a concepção sexual, a coabitação sexual. E isso aproximou-se mais àquela feição da união de um único ser, que era o ser hermafrodita chamado Raiyazin, que é o nosso antepassado. Passado a isso, né, a tudo isso, deu-se, aos dias atuais, esse desejo que se torna atração, e essa atração de uma concepção
homossexual, que é visto pela sociedade como sendo um erro, mas não é. É visto pela religião como uma desgraça, mas não é. Você que é mulher, que ama outra mulher, você não está cometendo crime algum. Jamais a mãe natureza vai te punir. O homem que está com outro homem, ele jamais será punido pela mãe natureza e jamais será punido pelo Pai Universo. Por quê? Porque a primeira criação foi hermafrodita, a união única em dois corpos. E o passar dos milênios é que fez com que tudo isso acontecesse. A separação e o querer da agora a união. Os homocapenses elaboraram toda a religião baseando-se naquilo que Hermes Toliel ensinou, que do qual também já falei. E naquela época, a mistura foi muito grande, tanto que em Sodoma e Gomorra, a relação homossexual, heterossexual, e os deuses que ali viviam naquela época, sobre a raça humana, eles não compactuavam com aquilo, porque aquilo ia de desencontro com a crença que eles tinham vinda do seu planeta. Então o que eles fizeram? Eles lançaram bombas em Sodoma e Gomorra e dizimaram Sodoma e Gomorra. Certo? Então, na concepção de outras raças alienígenas que estiveram aqui, o desejo sexual de uma mulher por outra mulher, de um homem por um outro homem, é errado. Então, o que eles fizeram? Quando eles criaram a religião, eles introduziram isso como regra. E essa regra fez com que a pessoa, seja ela homossexual, ao ouvir, ao ler, vai entender que ela está praticando o pecado. Em nenhum momento das viagens que fiz, eu vi demônio algum, eu vi inferno algum. Os únicos paraísos que eu vi são os mundos que são belíssimos. E quando eu tive a oportunidade de ir as 16 vezes que fui na Confederação Galáctica, eu tratava desses assuntos e perguntava como eu poderia falar para a humanidade que ia me ouvir sobre esse assunto que é polêmico. Eles me disseram, diz aquilo que te foi mostrado. As pessoas, elas discriminam umas às outras porque isso vem delas mesmas. Certo? O preconceito vem delas mesmas. Quando você olha para um transexual ou para um travesti e você vê que é um homem que se transfigurou em uma mulher, na verdade, ali, o subconsciente do desejo celular do passado que ele carrega em seu gênero é o desejo da fusão do qual ele pertencia em sua herança anterior, que era a herança dos Raiazins. Certo? Que era a herança dos Raiazins. Então, você que me fez essa pergunta dizendo, ou me perguntando, né, me perguntando se a prática do homossexual ela é uma prática errada. Não, ela não é errada. Certo? A sociedade a condena. Por quê? Porque a sociedade ela se tornou cega baseado nos preceitos dos quais ela foi ensinada. Mas essa sociedade que discrimina, ela também não pode ser culpada, porque ela foi doutrinada nesse tipo de pensamento. Certo? Então você que é mulher, que gosta de mulher, seja feliz. Você que é homem e gosta de homem, seja feliz. Sabe por quê? Porque quando você deixar a sua vida, que é o corpo de primeiro plano,
e passar para o segundo plano e ir para Niro, você vai ver que tudo que eu falei aqui com você tem fundamento. Pode ter certeza disso. Tá bom? Dentro da própria confederação, eu fui levado a um salão gigantesco, eu já falei isso. Eu fui colocado no meio desse salão e eles criaram hologramas, prestem atenção. E esses hologramas criaram um paraíso, e nesse paraíso eu vi um trono, eu vi a figura criada de Jesus Cristo, a figura criada de Deus, o Pai de Jesus Cristo. Eu vi toda aquela encenação e para mim, que estava ali vendo, parecia ser tudo real. Aquele holograma, ele foi apagado, criou-se um holograma do inferno. Eu vi demônios com chifre, com rabo, com asas. Eu vi almas aprisionadas em corpos esqueléticos. Eu vi abismo e almas sendo arremessadas nesses abismos. E o holograma, ele tinha uma textura tão real, tão viva, que parecia que realmente eu estava no céu e no inferno. Certo? E aquele líder que me mostrou tudo isso, ele me disse assim: Henrique, foi necessário te mostrar isso, sabe por quê? Porque os homocapenses e os churupaques e os reptilianos largatos e os reptilianos híbridos têm essa tecnologia. E para manter os dogmas da religião, onde é escolhido uma pessoa que da qual usa a palavra fui arrebatado ao céu ou ao inferno, isso para a igreja, para a religião, e eles ficam emocionados em saber como é o céu, eles ficam arrepiados em saber como é o inferno, eles veem partes onde os homossexuais, que do qual é condenado por esse livro aí, que vocês chamam de Bíblia, tem a sua condenação. Aí eu entendi tudo isso e vi que verdadeiramente não existe inferno algum. E que as pessoas que são arrebatadas são pessoas que são levadas, abduzidas, dentro dessa sala que eles também possuem, tá? Porém não é na Confederação Galáctica, são nos subterrâneos do planeta, certo? E você pode observar que as pessoas que dizem que passaram pela morte, elas viram o seu corpo sair e descer por um túnel escuro. Você vai ouvir vários relatos em relação a isso. E ela chegou e viu um portão muito grande, e ela viu as almas sofrendo. Na verdade, ela foi introduzida numa sala, e nessa sala ela viu esses hologramas horríveis, certo? Horríveis. Aí ela traz, inconscientemente, sem saber do que aconteceu, acreditando naquela verdade, ela traz para o começo a explicação daquilo que está baseado nesse livro que criou essa religião, que é a maior religião que existe no mundo, tá bom? Então essa é a explicação que eu tenho para você. Antes de fazer a segunda pergunta e respondê-la, eu vou só me ausentar para beber um pouquinho de água. Aguarde só um instante. Voltei e vou fazer a segunda pergunta e dar a resposta à pessoa. Que, como falei para vocês, são perguntas que me são rotineiras, né? E uma delas eu respondi recentemente em um vídeo para aqueles que me seguem sobre o universo, então não preciso responder mais aqui. Bom,
O Eduardo, ele me faz a seguinte pergunta: Henrique, eu tenho admirado o seu trabalho, mas sempre com o pé atrás. Eu sou evangélico, creio em Jesus Cristo, creio na Bíblia e tenho visto os milagres que o Senhor Jesus fez na minha vida. Tenho dificuldades como todo mundo tem, passo por problemas que todo mundo passa. Só que eu pergunto a você: você foi uma pessoa cristã conforme você mesmo narrou várias vezes em seus vídeos, inclusive lá naquele canal que você não gosta de mencionar, e eu respeito você por isso. Eu ouço seus relatos e quando ouço seus relatos, meu coração arde muito porque eu vejo sinceridade nas suas palavras. Mas quando eu leio a Bíblia, que eu faço todo dia, eu também sinto uma paz muito grande. Eu quero te fazer uma pergunta, talvez você não queira responder, como você mesmo disse que não trata de assuntos de religião. Mas eu te peço, por favor, em consideração aos cristãos que te ouvem, por que você não acredita em Deus, por que você não acredita na Bíblia. E antes de mais nada, eu te perdoo por aquele dia você ter chamado Jesus e ter xingado Jesus do jeito que xingou e depois ter pedido desculpa aos verdadeiros cristãos. Você tem meu perdão e minha desculpa porque você foi sincero e você reconheceu o seu erro quando ofendia a crença de muitas pessoas. Então, eu quero tão somente saber a sua opinião, por que você não acredita em Jesus, e nem na Bíblia, e nem em Deus. E gostaria que você respondesse isso em um vídeo para esclarecer a dúvida de muitas pessoas que te ouvem. Muito obrigado e Jesus te abençoe. Bom, eu fui sim um cristão, certo? Estudei a Bíblia, fiz tudo aquilo que ela me pedia, tive aqueles momentos da vida que dos quais eu me arrependi e que dos quais tive que remediá-los, e ir ao encontro dessas pessoas e pedir perdão. Estive doente, com câncer no estômago, com câncer no fígado, com câncer no intestino delgado. Procurei pelo Deus bíblico, como qualquer pessoa necessitada procuraria, porque lá está escrito que ele disse que todo aquele que tivesse uma enfermidade deveria ir após ele, porque ele teria levado sobre ele a enfermidade da humanidade, a dor e o pecado. Então, baseado neste versículo e em outros que dizia que tudo que eu quisesse ou falasse, ou tudo que eu fizesse por obra ou por palavra, eu viesse fazer em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças ao seu Pai, assim seria feito. E um outro versículo que dizia que se vós estiverdes em mim e minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo, não algumas coisas, mas tudo o que quiserdes e será feito. Só que comigo não foi assim. Não foi assim. Eu dobrei os meus joelhos. Foi a primeira vez na minha vida que eu chorei de arrependimento por alguma coisa ruim que eu havia feito. Pedi perdão a Jesus Cristo. Pedi que ele me socorresse. Pedi que ele me indicasse o que eu deveria fazer. Eu corria atrás daqueles pastores quando eu ouvia alguém dizer: olha,
em tal igreja vai um pastor que é fogo puro, ele faz revelações e o Senhor opera na vida dele, através da vida dele, cura maravilhosas. E eu ia nessas congregações pentecostais, né? Via a manifestação do que eu acreditava ser o Espírito Santo, via as pessoas falarem em línguas estranhas, via, pastores orando por revelações. Eu via alguns missionários falar uma palavra bem falada. E quando eu chegava e pedia ao pastor, que é a liderança da igreja, para orar por mim, ele dizia assim: é sobre o que você quer orar? Você quer pedir o quê? Eu falei: olha, eu tenho 3 câncer em estado terminal. Um no estômago, um no fígado e outro no intestino delgado. Eu me lembro que eles olhavam para mim, arregalavam seus olhos e falavam que o Senhor ia operar a cura. Mas durante o momento que eles oravam para mim, eu sentia que eles sentiam pena de mim. Certo? Eles me ungiam com aquele óleo, eu ia para casa e eu ia acreditando mesmo que eu ia ser curado. Eu me lembro que todos os dias eu dobrava os meus joelhos e eu orava dessa forma, para você prestar atenção e talvez nunca mais eu responder mais esse tipo de pergunta. Eu falava assim: Senhor Jesus, eu tenho muitos defeitos na vida e me arrependo de todos eles. Eu te peço uma única chance, Jesus. Deixe eu viver, nem que seja mais um tempo, para poder consertar os meus erros, para poder ter um pouco de felicidade. Senhor Jesus, o Senhor, quando esteve aqui na terra, o Senhor disse que tudo o que eu pedisse em teu nome, o Senhor faria para que o teu Pai fosse glorificado. Então eu peço ao Senhor que cumpra aquela palavra que o Senhor prometeu quando o Senhor dizia que o Senhor iria e oraria ao Pai para que o Pai enviasse sobre nós o Espírito Santo que nos revelaria a verdade. Então, Espírito Santo do Senhor Jesus, entra na minha vida novamente, tira para fora de mim câncer, voltar para o exército brasileiro, me permita seguir a minha vida, por favor. Quando eu fazia essa oração, eu deitava, dormia, e sabe o que eu fazia no dia seguinte? Eu ligava para o meu oncologista, Dr. Rodrigo, e fazia os exames preliminares, porque eu já era diagnosticado, mas eu queria ver se eu tinha sido curado. E nada tinha sido feito. Eu insisti. Foi quando eu comecei a ficar a cada vez mais debilitado. E quando eu vi que realmente eu ia morrer, no ano de 2007, e eu fui para o lugar que eu tinha o costume de acampar, eu fui realmente para despedir do lugar, porque eu sou um tipo de pessoa assim, quando eu estou em algum lugar e aquele lugar me faz bem, ou quando eu convivo com pessoas que me fazem bem, eu procuro sempre estar perto. Então, nos últimos, vou colocar aí, 4 meses, tá? Nos últimos 4 meses, eu nem orei mais, nem fui mais à igreja, né? As pessoas me ligavam: ô Carlos, vem aqui na igreja porque vai vir uma missionária que é fogo puro. Eu ignorava, certo? Eu então fui a esse acampamento, avisei os meus familiares que se caso eu não voltasse, dei as coordenadas para eles,
Avisei as pessoas do Exército, que até hoje são pessoas que me amam de paixão. Avisei para amigos meus da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais onde eu estaria e como eles poderiam fazer para auxiliar minha família se caso eu não voltasse porque eu teria morrido. E quando eu cheguei a esse lugar que eu acampava e comecei ali a fazer a minha cama para depois fazer o rabo de jacu para me proteger do sereno, para passar ali a noite e no dia seguinte, se eu amanhecesse vivo, eu iria terminar essa casa-mata ali um bom tempo e depois, se eu tivesse afim, eu voltaria para a civilização. E naquele momento ali, eu vi uma sombra sobre a minha cabeça e eu achei que seria a nuvem tapando o sol. Depois eu percebi que isso não passava, certo? Isso não passava. Quando eu olhei para o alto, foi onde eu vi uma esfera toda inoxidável, prateada. E quando eu olhei para essa esfera, eu achei que era alguma coisa caindo sobre mim. E eu tentei me afastar. E quando eu tentei me afastar, eu senti que alguma coisa me prendia. E ela se afastou à minha frente, sobre a minha cabeça, a uma distância que eu vou dizer para você que vamos supor que seja 10 metros. Porque eu não tenho a precisão correta. Tá? Quando isso aconteceu, eu coloquei a mão na minha arma que estava na cintura, que é uma pistola Imbel calibre .9mm, com capacidade de 15 disparos mais um. E eu fiquei com meu corpo todo neutralizado naquele momento. E quando as duas tipologias, quando aqueles meus irmãos das estrelas desceram e conversaram entre eles uma língua que eu nunca tinha ouvido, nem mesmo nas igrejas, quando eles falavam línguas estranhas. E quando eles falaram na minha mente, depois ele aproximou-se de mim e colocou as suas mãos gigantes sobre a minha cabeça e falou o meu idioma e eu passei a compreendê-los. A primeira coisa que eu perguntei é se eles eram anjos. Um olhou para o rosto do outro e sorriu, olhou para mim e disse: anjo? Não, não somos. E eu falei: vocês vieram da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Para mim, eles disseram assim: quem é esse? Quem é esse Deus e quem é esse Jesus? Naquele momento eu tive medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu acreditei que eram anjos e não eram. Depois disso, eles conversaram comigo, eu senti um sono muito profundo e fiquei desfalecido. Quando eu acordei sentado, ajoelhado, né, com o meu bumbum sobre o meu calcanhar, e eles falaram comigo palavras lindas e eu sentia um poder tão grande vindo deles que os galhos secos e as folhas secas que estavam ao redor flutuavam no ar com a presença dos dois. Eles se afastaram, entraram na esfera e quando a esfera se elevava ao céu, ela se tornava invisível. Eu fiz o trajeto de volta pensativo, fiquei desnorteado, cheguei na BR, fui abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Quando eles viram a minha identidade funcional e viram que eu era capitão, acionaram a polícia do Exército, me levaram a um posto de saúde. Aí eu não sei se é um posto de saúde, se é um hospitalzinho da cidade, não sei, porque eu estava desnorteado. Na segunda vez, não esses dois, mas um outro veio ao meu apartamento, a minha mãe estava comigo. Eu lembro que antes dele chegar com a sua presença, minha mãe desmaiou no sofá em um sono profundo, os objetos da minha casa começaram a flutuar e ele
transpassou o véu do espaço e tempo e falou comigo assim: tal dia, tal hora, nós iremos vir e te buscar para te levar para fora do planeta e te mostrar a verdade. Ele se afastou e ele ia afastando, agachado e desaparecendo. E os objetos, eles retornavam para o lugar de origem. A minha mãe na hora acordou. Ela falou: meu filho, me perdoa porque eu passei por uma madorna aqui, eu nem sei o que aconteceu, eu acho que eu estou muito cansado. Eu não falei nada, deixei quieto. Quando eu fui para fora do sistema solar, e quando eu fui para a Lua a primeira vez, e durante esse percurso, tudo para mim, tudo muito espantoso, porque foi feito em corpo físico, em plena consciência, eu atravessei o portal lunar, que fica no lado oculto da Lua, cheguei a Sírius. Em Sírius, no sistema solar de Sirius A, eu vi aquele maravilhoso planeta Galamiak, e quando desci no planeta Galamiak e vi cidades, paisagens, naves, animais, pessoas que são inexplicáveis para mim. E ali eu fui reeducado e foi retirado da minha mente todo esse maldito costume sobre tudo que aprendi durante o período que eu fui contactado. Então tudo, de 2006 para baixo, para mim, não teve mais valor algum. Eu me lembro que quando eu voltei para a Terra, eu peguei a minha Bíblia, guardei ela, depois com o tempo eu joguei ela fora. Depois que conheci Arnetoliel em Arquitúrios, e Arnetoliel me disse que foi ele quem veio, que foi ele que fez tudo aquilo que fez, e as curas que foram realizadas foram as vacinas desenvolvidas no planeta Arctúrios, que eram aplicadas naqueles deficientes, naquelas pessoas, e elas eram curadas. E quando eu pedi a ele, para ele me voltar ao passado, e essa parte eu não contei ainda para vocês, porque seria mais para frente, e quando eu voltei no passado, e eu vi Arnetoliel, naquele tempo, anunciando aquelas maravilhas, e ele do meu lado sorrindo para mim, e ele vendo a ele mesmo no passado, e eu compreendi toda a verdade, e por isso eu vi que tudo que eu aprendi na religião, eu hoje julgo como tudo sendo mentira. Certo? Então por isso é que eu não acredito no Jesus bíblico. Por isso que eu não acredito em Deus. Por isso que eu joguei a minha Bíblia fora. Por isso que eu não acredito em religião alguma. Porque para mim não existe religião. Para mim, para o Carlos aqui. E que fique isso explicado de uma vez por todas. Certo? E depois desse período, passado esse tempo, voltando um pouquinho atrás, eu fui no próprio planeta Galamiak pela primeira vez, foi feita a recodificação no meu DNA, e essa recodificação que foi feita no meu DNA foi uma recodificação que me curou desse câncer. Então não foi Jesus, não foi o Espírito Santo, não foi Deus, não foi Satanás, não foi Lúcifer, não foi o demônio, não foi o diabo, foram eles, aqueles que são reais e verdadeiros, que são de carne e ossos, que detêm sabedoria e tecnologia infinita, que das quais tem me apresentado até o presente momento.
Então, por isso que eu falo para você que me ouve, que essa é a verdade da minha vida. Não tem que ser a sua verdade, certo? E eu jamais voltarei um dia a acreditar em Jesus, em Deus ou no Espírito Santo, ou jamais eu terei uma Bíblia dentro da minha casa. Jamais. Porque houve muitas contradições durante as leituras que fiz antes de ser contactado. E outra, eu nunca acreditei em questões alienígenas. Tanto que quando estava na academia de formação, na AMAN, eu ouvia rumores sobre o caso Varginha, e para mim tanto fazia ser verdade ou ser mentira, para mim não interessava. Hoje eu vejo tudo de uma perspectiva totalmente diferente. Então, para você que me pergunta o porquê de eu não acreditar em Jesus, na Bíblia, em Deus e no Espírito Santo, tá aí para você a minha resposta definitiva, tanto para você como para outros que irão ouvir, tá bom? Bom, como já está ficando avançado o horário, no próximo vídeo eu leio as outras perguntas e dou as outras respostas, tá? Agora eu vou falar da viagem que fiz com Zamaniel. Bom, para você que já ouviu eu dizer sobre Zamaniel, naquele dia eu fui levado novamente no sistema solar de ADN, no lar de Zamaniel, no planeta Adenelep, certo? E lá no planeta Adenelep eu me encontrei novamente com Zamaniel, certo? E quero reafirmar para você que talvez tenha esquecido, o planeta Adenelep, né, a civilização pertencente a Zamaniel, eles colonizam 738 planetas, certo? E para você que quer saber ou quer uma retrospectiva de como seja Zamaniel, certo? Eu vou dizer para você como eles são. Essa civilização, vou falar diretamente de Zamaniel, ele tem 6,40 metros de altura. Ele é um humanoide esbelto, magro, ele tem um crânio muito longo, ele tem boca, ele tem nariz, ele tem boca e nariz como a nossa, e os seus olhos são azuis, é um azul claro, como o daquele cachorro hug siberiano. Ele usa um peitoral com 33 pedras preciosas e um bracelete que vai da mão até o ombro, assim como o Attilio. E também usa um colar de ouro puríssimo e uma vestimenta que ele usa na parte de baixo, ela é semelhante aos dos soldados do Antigo Egito, né? E eles usam nos pés sandálias que brilham como luz. E no meio da testa dele e de todos eles existe uma pedra que é a pedra de rubi. E naquele momento, naquele dia que eu fui convidado para ir no planeta, naquele dia que eu fui convidado por Zamaniel a ir e conhecer todas as coisas, quando eu fui, para mim foi uma alegria muito grande, porque eu fui levado em um planeta e nesse planeta eu conheci grandiosas coisas. Esse planeta é um planeta chamado Erlopit, tá? Esse planeta ele fica em um sistema solar que é colonizado por esta civilização e que é trabalhado ali todos os conceitos do planeta, e quem administra esse planeta é o próprio Zamaniel, tá?
Zamaniel, naquele dia, ele me fez o convite, eu fui para minha fazenda, de lá eu parti para fora do sistema solar, fui até o seu planeta, do seu planeta partimos para o planeta Erlopit. E ali eu conheci o que é de mais belo, o que é de mais maravilhoso, que é a plena extensão de uma consciência pura. Eu me lembro que Zamaniel, o tempo todo, ele dizia para mim assim: Henrique, eu estou tão feliz por ver que toda a simbologia que eu te ensinei, você não usou para o mal, mas sim usou para o bem. E eu estou tão feliz que você tenha guardado com carinho o bracelete que eu te dei, e estou tão feliz por você ter colocado em prática todo o meu ensinamento, que aqui eu quero te apresentar esse planeta aqui do qual é de minha própria administração. Então, naquele momento, nós, ao chegar nesse sistema solar maravilhoso, certo? Descemos ao planeta Erlopit. Quando eu descia, eu via uma visão de cima maravilhosa, espetacular, linda. Eu via árvores amarelas, com suas folhagens amarelas. Eu via montanhas que pareciam ser feitas de ouro, mas na verdade o capim é que tinha o aspecto dourado. Eu vi enormes extensões de rios, grandes construções feitas todas de pedra preciosa, e eu vi a moradia de todos que habitam ali no planeta Erlopit, como a construção quadrada. Não sei se vocês recordam, mas as naves que são usadas por esta civilização, que é a civilização de Zamaniel, todas as naves, elas são no formato quadrado. E ali nesse planeta, que do qual eu fui, Erlopit, toda a construção, toda a arquitetura do planeta, ela se dá tão somente pelo formato quadrado. E o meio de transporte que eles têm são meio de transportes no formato de discos, certo? E esses discos, eles têm 50 metros de circunferência. E pela base de baixo até acima, de um ponto a outro central, na vertical, é de aproximadamente 18 metros de altura, certo? E essa civilização não foi uma civilização híbrida criada. É uma civilização como a nossa, como nossos antepassados, os Rayazins, porém ali não se alcançou a destruição dos mundos vindo da 8ª geração, que deu-se o início à rebelião de tudo isso. Então, o que aconteceu? Esse planeta, Erlopit, ele foi encontrado por Zamaniel e por toda a sua frota, e ali, como já estava no início da criação das confederações galácticas, deu-se o início das colonizações dos planetas para que outras raças hostis não pudessem se apoderar, nem fazer nenhum tipo de mudança que fosse ali catastrófica para aquele momento, né? Como aconteceu com os Rayazins e como aconteceu com outros mundos que dos quais também eu irei falar. Então, quando eu cheguei ali, eu conheci aquela tipologia que tem a altura entre 1,70 m e 1,90 m de altura. São seres humanoides como nós,
tá? Não há distinção nenhuma. A única diferença é que suas orelhas é um pouco pontuda, mas a aparência facial e corporal é semelhante. E como eles não têm uma contaminação genética, eles mantêm o perfil de um corpo saudável e único. Então lá você não vê pessoas magras e pessoas gordas. Você vê pessoas de uma única estrutura física, biológica plena, certo? Nós temos essas deficiências, onde uns nascem cegos, outros nascem com problemas genéticos, outros nascem e engordam, outros nascem e nunca engordam. Isso é herança errônea genética daquela matriz que foi quebrada para recodificar o antecessor Hayazin, que eu já expliquei para vocês, certo? Então o que acontece? Passado por isso, quando eu estive ali naquele planeta Erlopit, junto com Zamaniel, eu podia ver que tanto no solo, certo, como nos portais que estavam sendo montados ali para transferência de corpo e de matéria para outros planetas dentro desse sistema solar, eram processos que se davam através de símbolos. Eu via aquela população, aquela civilização, aqueles nossos irmãos fazerem símbolos no ar em frente aos portais e eles se abrirem de forma voluntária e rápida e as pessoas passando por aqueles portais. Eu me lembro que ali, após conhecer os laboratórios, as oficinas de manutenções dos discos, né, que são seus meios de transportes, depois de ter conhecido e apreciado tudo aquilo, eu me lembro que eu fui diante de um portal desse, junto com Zamaniel, que eu amo de paixão também, e Zamaniel disse, faça o símbolo que eu te ensinei. Eu fiz o símbolo sobre o portal se abriu e atravessamos para um outro corpo planetário dentro do sistema solar. Esse corpo planetário chamado Atá. Em Atá eu vi a mesma estrutura construída em Erlopit. E depois de ter apreciado tudo isso e voltado para Erlopit através desses portais que interligam esses mundos, é como se fosse aqui os nossos portais na Terra que estão ocultos, nós podermos, através deles, ir a Júpiter, a Marte, a Vênus, a Urano, a Plutão, a Netuno, certo? A Mercúrio. É como se fosse isso, para você entender. E dali, daquele momento em diante, quando regressamos a Erlopit, eu pude ver que toda a liderança daquele planeta, que tomava conta daquele sistema solar e que era administrado por Zamaniel e que tinha também toda a disciplina e todas as simbologias que Zamaniel havia dado a eles, eu possuo tão somente mais de 7.023 símbolos que Zamaniel me deu. Eles possuem muito mais do que eu, certo? E naquele momento, naquela hora, ao ver tudo isso, eu via a prestação de serviço, ou seja, a prestação de conta, né, que aquela civilização apresentava a Zamaniel. Então eu vi e testemunhei o carinho de todas as pessoas daquele sistema solar que é composto por 29 corpos planetários e por um único Sol, que é 1 milhão de vezes maior do que o nosso Sol. Eu via a liderança que foi nomeada de cada planeta desse sistema solar se achegar a esse planeta,
certo? Há um grande salão quadrado, todo feito de ouro, com o piso todo feito de diamante e fundido ali pedras preciosas como topázio, jacinta, esmeralda. E eu vi ali um trono central. E Zamaniel se assentou a esse trono e me convidou para que eu pudesse me assentar aos pés do trono. E eu via os líderes desse planeta, que foi nomeado por Zamaniel, ir até a ele e fazer a prestação de contas, dar esclarecimentos, mostrar os mundos que foram explorados, o que esses mundos estão precisando, como eles estão trabalhando na consciência de mundos que eles encontraram antes de outras raças hostis terem encontrado. Tudo isso eu pude presenciar nesse planeta maravilhoso. E principalmente na presença de Zamaniel. Ali eu fui levado a um desses planetas fora desse sistema solar, em um sistema solar chamado BRL 84620, que é catalogado na confederação que gerencia essas galáxias. E ali nesse sistema solar eu conheci um planeta chamado Eubriton. Ele é um planeta todo negro, certo? Ele não possui nenhuma vegetação. Ali, quando eu entrei, eu vi uma civilização que parecia com anfíbios. Não era répteis, pareciam humanoides anfíbios. E quando eles viram Zamaniel, eles correram até Zamaniel. E eles têm altura exatas de 1,60 m. E muitos deles também correram na minha direção e me abraçaram, me beijaram, certo? Achando que eu era um ser muito evoluído que Zamaniel havia trazido ali no planeta para conhecê-los. Zamaniel me apresentou a eles, Zamaniel fez um símbolo sobre a minha testa e daquele momento em diante eu passei a entender a linguagem daquela civilização. Foi tudo muito maravilhoso, muito, 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 muito lindo. E eu vi que todos eles possuem o mesmo bracelete que Zamaniel me deu. E eu me lembro que eu falei, Zamaniel, esse bracelete que eles estão usando parece muito com aquele bracelete que o Senhor me deu. Ele disse, é o mesmo bracelete que eu mesmo confeccionei para cada um, para que eles possam fazer a transferência de matéria e para que eles possam se disciplinar sobre uma tecnologia para que haja uma relação de confiança para que possamos trazer as nossas máquinas, os nossos maquinários, a nossa explanação na consciência e inteligência para essa civilização se desenvolver por si só. Certo? E quando eu olhei para o céu, eu vi chegar grandes maquinários que pairavam no céu. Eles não desciam na terra, tá? Eles pairavam no céu e eles faziam aquele mesmo procedimento que do qual eu vi em planetas que a Gnachete me levou. Eles jogavam sementes na terra, purificavam os mares, purificavam os lagos, purificavam os rios. Só que durante esse processo, diferente como foi com a Gnachete, que eu tive que fazer o uso de um aparato tecnológico, que foi de uma roupa sintética, nesse planeta não, porque a atmosfera já estava toda tratada e adaptada para tanto receber outras pessoas que ali chegariam. E eles receberam uma decodificação do seu gênero, porque como a atmosfera do seu planeta foi alterada, eles iriam morrer após a alteração para essa atmosfera da qual estou dizendo.
Aí essa codificação e recodificação que foi feita fez com que tanto o seu suporte celular como o seu suporte físico fosse adaptável a essa nova atmosfera. Dali, voltei ao planeta principal, e quando voltei ao planeta principal, eu me despedi de todos que ali estavam, apreciando toda a simbologia espalhada no planeta. Dali, voltei para o planeta de Zamaniel, fiquei ali por um período de 2 dias, e foi só alegria. Então eu agradeço a Zamaniel por ter me proporcionado a ir a esse mundo colonizado por ele, a esse mundo, a esse planeta que foi transformado por ele, que foi mudado por ele, e eu só tenho a agradecer por tudo isso. Certo? Então somente agradecer por tudo isso. E agradecer à Confederação Galáctica por ter permitido essa minha viagem. Porque todos os nossos irmãos que habitam as estrelas e todos que são pilares do fundamento universal, eles só agem através do consentimento do universo e através do consentimento da natureza, que por sua vez ordena as confederações interestelar ou as confederações galácticas, que são duas diferenciadas da outra, e dali parte a aprovação para que os nossos irmãos se aproximem de nós e nos revele a verdade. Isso é a mais absoluta verdade. Então, nesse vídeo, eu falei um pouco do que eu vi junto com Zamaniel, de uma forma rápida e resumida, para que o vídeo não fique grande, mas são 1983 vídeos que eu vou fazer, então podem ficar tranquilo que um vai sempre complementando o outro, tá bom? Eu espero ter respondido às pessoas a respeito da homossexualidade e sobre a minha não crença nessa religião da qual eu não vou pronunciar mais, tá bom? Que fique aqui esclarecido de uma forma resumida e final. Que tem me acompanhado, um beijo enorme no teu coração, tá? Obrigado por assistir o vídeo. Não precisa se inscrever no meu canal, não precisa dar joinha. Eu não quero que você divulgue meu trabalho, tá? Porque talvez a pessoa que vai ouvir agora não esteja preparada para ouvir aquilo que tem que ser ouvido. Deixe que o universo interior dela venha se despertar e ela venha ter interesse pelo assunto, e quem sabe um dia, ela navegando pelo YouTube, ela encontra o meu canal, e ao encontrar o meu canal, ela sim vai poder se compactuar com o meu testemunho, com aquilo do qual eu experiencio em plena consciência e em pleno corpo físico. Finalizo aqui esse vídeo. Um beijo e um abraço a todos, seja você heterossexual ou seja você homossexual. Gratidão por tudo.